E aí, tudo bom? Eu sou o Nox e hoje eu quero começar com uma pergunta que pode parecer um pouco desconfortável de começo, tá bom? Você vive como se Deus existisse? Talvez a sua resposta, como um cristão fervoroso, seja que sim, eu vivo minha vida como se Deus fosse o centro do universo. Ou talvez você caiu aqui de paraquedas e sua resposta seja não, eu ignoro a existência de Deus completamente. Mas no caso do cristão, e suas atitudes? Elas refletem isso ou será que na prática você tem vivido como se Deus fosse apenas um conceito distante, uma história contada por gerações? Hoje a gente vai explorar o que significa viver com a consciência de que Deus é real e presente em nossas vidas. Nós vamos usar a Bíblia para confrontar a forma como nós estamos vivendo atualmente e pensar juntos então sobre como transformar nossas ações para refletir a realidade de Deus. Fique comigo até o final porque esse papo pode ser muito interessante para a sua vida. Primeiro, então, nós temos que levar em conta que Deus é real, é uma realidade a existência dele. Então, Deus não é uma ideia ou uma teoria, ele é real. Ele é o criador de todas as coisas, sustenta cada detalhe do universo. Como está escrito lá em Salmos 14:1, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O texto aqui ele não fala só do ateu que nega a existência de Deus com suas afirmações e palavras, mas também daquele que vive como se esse Deus não fosse relevante em suas vidas. Ele vive como se a finalidade última da sua vida não fosse glorificar aquele que transportou ele do império das trevas para a maravilhosa luz. Então, em Atos 17:28, Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está presente em tudo que nós fazemos. Ele é quem nos dá a vida, Ele é quem nos sustenta, que nos guia, e ignorar isso é então viver fora da realidade. É como se nós estivéssemos tentando dirigir um carro sem reconhecer que o motor é o que faz esse carro funcionar. A gente tenta levar a nossa vida como se fosse aquele carro dos Flintstones. A gente tenta levar com a nossa própria força, com nossos próprios pés, mesmo sabendo que isso não nos leva a lugar nenhum. Tudo, seja o nosso trabalho, seja nossas conquistas, seja a vida que levamos, tudo isso, toda essa força, até mesmo nossa fé, isso tudo vem de Deus. Nada é conquistado por nossa própria força. Nós somos incapazes até mesmo de buscar a Deus por conta própria. Se nós acreditamos então, partindo desse ponto, que Deus é real, por que tantas vezes nós vivemos como se Ele não estivesse ali observando e guiando cada detalhe do universo? Por que então nós vivemos como se Deus não existisse? E aqui a gente vai refletir um pouco sobre algumas maneiras pelas quais nós podemos estar vivendo como se Deus não existisse, mesmo às vezes sem perceber. Primeiro, nós ignoramos a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, um livro de conselhos, um bom livro que foi escrito há milhares de anos. A Bíblia é a palavra viva de Deus para nós. Tiago 1:22, ele nos dá um alerta muito impactante: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Ou seja, não adianta ouvir um sermão de domingo, ou não sei quando é o culto da sua igreja, ou então ler um versículo no seu cotidiano, no seu devocional. Do que adianta a gente ler a Bíblia toda em um ano, postar nas redes sociais que eu cumpri o meu plano anual de leitura, né? O ano está começando agora, todo mundo quer ler a Bíblia toda até o final do ano, mas de que adianta essa leitura diária se o que nós lemos não é interpretado e aplicado em nossa vida? Se você lê a Bíblia e continua vivendo da mesma forma, você está agindo então como se ela não tivesse autoridade na sua vida, como se a palavra do próprio Deus não fosse importante para as ações que você toma diariamente. Segundo, nós buscamos segurança em coisas terrenas. Quantas vezes a gente não coloca a nossa confiança no dinheiro, no emprego, em relacionamentos, na nossa família, ou até no nosso próprio esforço, como eu já disse. Jesus adverte pra gente em Mateus 6:19-20: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Quando nós colocamos nossa segurança, então, nessas coisas, nós estamos esquecendo que Deus é o nosso provedor e tudo o que nós temos vem dele. Tudo que nós possuímos, então, é porque aprove Deus nos dá. Até a gente chama isso de graça comum, né? Porque Deus dá essas coisas tanto para os crentes como para os descrentes também. Terceiro, nós tomamos muitas decisões sem orar, sem consultar o Senhor. Quantas vezes você e eu também
já tomamos decisões tão importantes sem sequer orar a Deus sobre isso. Provérbios 3, 5 e 6 nos orienta: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Decidir sozinho é dizer com as suas ações que eu não preciso de Deus para isso. Isso é muito grave. Nós tomamos decisões diariamente e decisões importantes, como qual faculdade eu vou fazer, qual trabalho eu vou entrar, eu vou comprar tal coisa. Nós pensamos tudo isso sem tomar como partido, né, o que isso acarreta para a nossa vida espiritual. Nós decidimos tudo isso sem pensar no final: será que eu vou estar glorificando a Deus com essa minha decisão? Mas não precisa ser assim, porque há um caminho para viver de verdade como alguém que acredita em Deus. Então, como que a gente pode mudar essa realidade? Primeiro, a gente tem que reconhecer a soberania de Deus em tudo. Romanos 11:36 vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que temos, somos e fazemos pertence a Deus. Quando você começa o seu dia, reconheça isso. Ore, entregue cada momento do seu dia a Ele, seja grato pela noite, pelo dia que você teve. Segundo, você tem que priorizar Deus em sua vida. Mateus 6,33, Jesus vai falar: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa então que o reino de Deus deve vir antes de todas as coisas. Isso significa então que nossa vida, nossas decisões, nosso trabalho, nossos estudos, nosso lazer, tudo isso tem que orbitar em volta de Deus, como se Deus fosse o centro de todas essas coisas. Então veja, não é que nós vamos abandonar tais coisas, mas elas devem ser subordinadas a Deus. Terceiro ponto: desenvolva uma vida de oração e dependência. Filipenses 4,6 ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. A oração não é só para momentos de crise, momentos de choro, momentos de angústia. Ela é um hábito diário que fortalece nossa conexão com Deus e nos lembra de que nós dependemos dele. Nós temos um relacionamento com Deus. O que antes era talvez tão difícil de ser feito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com a morte e ressurreição de Cristo, nós temos livre acesso a esse Deus, de modo que só Jesus é nosso mediador. Nós podemos falar então livremente com Deus a qualquer momento. Nós devemos manter um relacionamento, e esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós nos tornemos relacionais com Ele, nós nos tornemos amigos dele. E claro, não deixe de congregar, não deixe de participar do corpo de Cristo, porque Deus nos chamou para viver em comunhão. Deus não nos chamou para viver uma fé solitária, uma fé sozinha, mas para viver um corpo onde, se uma parte do corpo está mal, todo o corpo estará mal. Então nós temos que tratar e ser tratados, e é só em comunidade que isso pode acontecer. Então não deixe de congregar, e lembre-se que nem sempre a igreja mais próxima da sua casa é a igreja mais próxima da Bíblia. Foque na Bíblia, não nos seus quereres, nos seus prazeres. Então, para o momento e pensa: o que na sua vida que demonstra que você acredita em Deus? O que na sua vida demonstra o contrário também? O desafio que eu quero deixar aqui é esse: faça meio que um inventário da sua vida. Quais áreas você tem vivido como se Deus não existisse? Quais precisam mudar? E comece hoje mesmo a fazer essas mudanças, reconhecendo Deus em tudo. Tire um tempo, hoje mesmo, de oração. Peça perdão pelos seus pecados, exponha seu coração tão pecaminoso ao nosso Deus, que Ele é capaz de te consolar, de curar as suas feridas, e com certeza Ele quer ter um relacionamento com você. Lembre-se, Deus é real e sua vida precisa demonstrar isso. Não só as suas falas, não só o fato de você ir à igreja, de você frequentar alguma comunidade. Até mais. Vivam para a glória de Deus.